Cris, quase todas as empresas reúnem o time para criar o seu planejamento estratégico. Por onde que elas devem começar? Olha, Vanusa, antes de qualquer coisa tem que começar pelaquilo que é higiênico, que é o básico. Sabe aquele básico bem feito? É por aí. Tá. Mas se é básico, por que muita empresa tem dificuldade e tropeça nesse exercício? Eu acho assim, em muitos lugares, eu também me faço essa pergunta, parece que o básico ele é ignorado. O básico bem feito ele é ignorado, né? Eu acho que isso tem a ver com a capacidade de abstração das pessoas, que é baixa. E o que é essa capacidade de abstração? Se for resumir assim, é a habilidade de você enxergar o todo sem se perder nos detalhes. Tem alguma coisa a ver com a maturidade das pessoas envolvidas na construção desse plano? Tem tudo a ver. Acho que no exercício de construir o plano, ele deveria ser feito com pessoas já com uma quilometragem, com uma senioridade. Ser mais júnior tem a ver com baixa capacidade, essa capacidade de abstração. E qual é a saída para que esses planos possam ser estruturados? Primeiro é tratar o higiênico com seriedade. Nunca deixar de perseguir o básico bem feito. E o segundo é você trazer para um fórum onde vai discutir a estratégia pessoas que já conseguem ter essa capacidade de abstração. Hoje estamos de volta aqui com mais um episódio do Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar sobre a dificuldade que é colocar em prática um plano estratégico e que tem a ver com a credibilidade das pessoas envolvidas. É isso mesmo, Cris? É isso aí, Vanusa. Exatamente isso. Como é que é essa credibilidade, essa maturidade, experiência? Quer dizer que será que você não está defendendo aí os 50 a mais, não? Será? Eu acho que no fundo eu tô, hein? Começa a fazer parte do time, você defende Sim. O time que você faz parte, né? Pode ser que seja um comentário meio enviesado. Admito. Mas vamos lá, vamos ver se você me convence. Vamos ver. O ponto é o seguinte, né? Eu já tive assim, bastante experiência em poder acompanhar como é que os planos estratégicos são criados, formulados. Tem uma coisa que é muito legal, que é as empresas têm essa iniciativa, né? Vou dar uma contextualizada para todo mundo. Toda vez que você vai planejar, 1 ano, 2, 3, 4, 5, você tem muita empresa que acaba reunindo. Vamos reunir aqui o primeiro time, fecha lá um final de semana, aí as pessoas vão fazer aqueles exercícios que são clássicos na hora de você montar o plano. Né? Olha para dentro de casa, o que é força, o que é fortaleza, olha para o mercado, analisa cenários, traz alguém de fora para poder falar quais são as tendências, né? O que mais? Dá uma revisada assim nos valores, né? Ver se a missão, se o propósito estão atualizados. Até que chega uma hora que você vai lá montar as estratégias, depois montar desdobramentos, criar as ações para ter um plano de ação em mãos em função de onde você quer chegar. Então você mapeia bem a visão, você faz uma crítica e estabelece a visão, você vê quais são os obstáculos para chegar lá onde você quer e quais são as ações que vão pular esses obstáculos e você vai conduzir. Esse exercício, com mais ou menos detalhe, com mais ou menos variável para um lado ou para o outro, muita gente faz esse exercício. Ninguém inventa roda, eu já acompanhei vários deles, então é legal que a empresa 1 acrescenta um foco, a empresa 2 acrescenta o outro foco, mas no fundo eles são muito parecidos. Olha para dentro o que eu tenho e o que eu não tenho, mapeia gaps, vê obstáculos, projeta onde eu quero chegar e a forma como você reúne o time e coloca a liderança para participar, isso traz uma coisa muito legal, que é o engajamento, que traz assim, puxa, eu estou construindo o plano desse negócio, eu faço parte disso.
Até aí está tudo certo, está tudo bem. E pelo fato de eu já ter visto isso algumas vezes, a mesma proporção, como é que eu posso colocar isso? A mesma quantidade onde eu já peguei e tive a oportunidade de ver isto acontecer, eu também já tive a oportunidade de escutar a seguinte coisa: o meu plano está engavetado. Paramos, fizemos, construímos e a gente não consegue tirar esse plano do papel. Ou seja, é tudo muito legal, mas não é executável. Eu fico assim, ou eu sou um cara que tem má sorte, Mas nisso... isso está acontecendo só comigo, né? Então, só comigo eu chego no lugar e falo, pô, meu plano está engavetado, a gente se reuniu, investimos, todo mundo ficou aqui super animado e na hora de tirar do papel, a gente não consegue tirar do papel. Eu dizia o seguinte, você não sabe o quanto isso é frequente. Se alguém que está escutando a gente reconhece esse tema, eu acho o seguinte, vai saber o que eu estou falando. Ou é minha má sorte, se não for a minha má sorte, é alguma coisa que deve ser frequente nas empresas. Toda empresa que eu passo tem uma reclamação do tipo, olha, nós não conseguimos solar. E isso, sabe o que acontece? Cria uma espécie de antídoto. O antídoto em você poder investir energia para se programar, para traçar um plano. Daí o cara não quer mais nem fazer. É mais ou menos isso. E aí você tem aquelas coisas assim, né? Cara, olha, já fez o seu plano? Não, isso aí não dá certo. Vai falar com um sócio, fala com um sócio de empresa. O cara tem horror a plano, né? Por quê? Porque, não, mas nesse país aqui é impossível planejar. Você investe um tempão de energia, você tenta lá, escreve um monte de coisa e no fundo, muda o cenário. A gente tem algumas variáveis externas, que é variáveis do mercado econômico, que não tem a ver com o planejamento, né, a estruturação de um plano interno, que elas são cruciais realmente para você colocar um plano em prática. Então é muito comum ter esse antídoto, uma espécie de uma resistência que o sócio tem em querer planejar, né? Por exemplo, né, eu notei algumas aqui. Vou falar, né, instabilidade econômica, inflação, juros, taxa cambial, tal, isso. Mas eu não consigo nem pensar, não consegue ter uma clareza do semestre que vem, para que eu vou planejar, né? Outra coisa que o pessoal... Mas isso não é novidade aqui no Brasil, né? Se fosse assim... Nós temos assim, né? Insegurança jurídica, manicômio tributário, essas são as frases então a gente clássicas. já vem há décadas lidando com tudo isso. Para que eu vou pensar se eu não consigo nem saber o que vai acontecer na virada do ano ou no próximo trimestre? Agora, por que essas falas elas acontecem? Eu não acho que é só porque alguém está colocando muita energia naquela variável que ele não controla, que é a variável fora. Eu acho que tem um pouco, a minha percepção, tem um pouco a ver com iniciativas que já foram feitas e foram engavetadas. Né? Então, quando você soma a quantidade de... será que dá para definir assim uma espécie de uma taxa de sucesso? A taxa de sucesso em que o plano saiu do papel, acrescentando todo esse mau humor e essa incerteza que a gente olha de fora, ela enraiza. Eu não vou parar para planejar porque no Brasil é impossível você planejar, né? Então... Mas nem sempre é essa o real motivo de não funcionar um plano, né? É isso que você está querendo dizer. É isso que eu quero dizer. Eu estou constatando que existe uma fala contínua de que o plano é engavetado. Esse é o ponto 1. Né? Aí a ideia é assim, mas por que esse plano é engavetado? Isso eu sempre me faço essa pergunta. Agora, de maneira recente, 3 semanas atrás, eu estava atendendo a primeira ejação, a segunda, um pai e um filho que estavam precisando de algumas práticas lá de governança. E uma das coisas que o pessoal falou, olha, a gente tem isso, tem aquilo, tem sistema, tem processo, tem política, tem até um plano, mas o plano nunca saiu do papel. Aí eu perguntei assim, mas por que não saiu do papel? As pessoas não sabem responder. Né? E eu percebi que essa máxima, ela realmente é uma máxima por onde eu tenho passado. Existem iniciativas para construir um plano que depois ele acaba tendo dificuldade de ser executado. Né? E pensando bastante sobre isso, eu fui chegar a algumas conclusões, né? Que ainda estou chegando a essas conclusões. Sim. Mas eu acho que tem muito a ver com um conceito de credibilidade. Quem é que está estruturando esse plano? Né?
e qual é a credibilidade dessa pessoa, desse grupo, para poder fazer um planejamento. Eu me questiono e volto para a credibilidade. Aí passa um tempo, vou tentar achar outras razões, volta de novo a credibilidade. Passo mais um tempo, mas eu pego um exemplo, comparo com outro, vejo a empresa 1, a empresa 2, a empresa 10, comparo toda hora quando eu sento para poder fazer uma análise, eu vi que era recorrente essa questão da credibilidade, né? E a credibilidade tem a ver com competência instalada, tem a ver com maturidade, tem a ver com senioridade, tem a ver com capacidade de abstração, né? Essas coisas eu acho que são algumas falhas que acontecem na hora que você junta o time para poder passar lá um final de semana lá no hotel e fazer o exercício. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para todo mundo. Eu estou com um último exemplo bem fresco. Eu venho participando, sou bastante convidado para poder participar desses exercícios, né? E tem um último que eu participei que está bem fresco assim, tem 30 dias. A gente se reuniu numa sexta, num sábado e domingo, até uma carga horária grande para isso daí. E lá pelas tantas o pessoal falou, é importante a gente convidar o N1 todo, já que são essas pessoas que vão estar aqui tirando o plano do papel, é importante que essas pessoas construam um plano junto. Então a gente se reuniu para lá, estavam sócios, estavam essa primeira linha da execução, tinha uma consultoria que estava sendo facilitador disso daí, muito comum, né? Eu acho que, eu nem lembro se uma vez eu falei aqui no nosso bate-papo, até fazer um parênteses aqui, que eu sempre aconselho, essa é uma dica para sócios ou líderes de empresa, né? Toda vez que você for fazer a contratação de alguém para ser um facilitador, para conduzir o teu workshop de montagem de plano, você pode achar diversos facilitadores no mercado. Mas seria muito importante que você tivesse nessa mesa, se você quiser pegar alguém de fora, que pudesse conhecer do teu negócio, que soubesse. Você tem a minha crítica é muita consultoria, muita gente sendo tal do facilitador, mas que acaba conhecendo pouco. Então, a gente gravou sobre isso. Nós falamos, não falamos? Sim, sim. Nós falamos sobre isso. Eu lembro de umas conversas a gente ter colocado sobre isso, né? Até na época a gente falou sobre a diferença do pensamento estratégico, do plano estratégico, né? Então, seria muito legal que quem tivesse a bordo, eu lembrei disso aqui porque tem a ver com credibilidade, que fosse alguém que conseguisse de fato contribuir como conhecedor de causa daquele setor, daquele segmento. Legal, fecha esse parênteses, né? Então, uma das coisas que eu vivi nesse final de semana recente, 30 dias atrás, foi exatamente isso. Estávamos lá e a gente tinha que fazer alguns exercícios. Tinha lá um pre-work que todo mundo fez, né, para adiantar. Então, área comercial, financeira, área de venda, estava todo mundo lá, controladoria. Cada um fez um levantamento, mapeou lá fraquezas e fortalezas. Tivemos lá um pre-work onde a gente deixou bem claro assim, o que era o propósito e deu uma renovada no propósito, na visão da empresa e tal, e chegamos para fazer esse exercício. O primeiro dia foi dedicado assim, vamos pensar aonde a gente quer chegar. Se eu tivesse que construir um artigo, se eu tivesse que construir uma mensagem sobre o que é que eu vou, como é que eu vou estar contando o meu dia de hoje, o que eu faria? A gente se projetar no futuro para ver qual é a visão que cada um tinha. Um primeiro exercício foi esse. O segundo exercício foi, agora eu tenho que me imaginar, agora eu volto para o dia de hoje, vou imaginar quais são os obstáculos que eu vou ter, que eu possa vir a ter para estar lá. E o terceiro movimento, o terceiro exercício foi, ok, agora que eu sei onde eu quero chegar e os obstáculos, agora eu vou tentar colocar quais são as ações que eu tenho que fazer a partir de hoje. Um exercício que é clássico, né? A forma clássica. Acho que vale a pena a gente lembrar aqui, também de bate-papos anteriores, dois conceitos que vão assim, enriquecer esse nosso bate-papo. O primeiro é sobre um conceito de cultura. Eu gosto muito, eu até empresto o conceito de cultura para definir o conceito de governança. Cultura é o jeito como as coisas acontecem por aqui. Ah, minha cultura não é boa.
cultura não é boa e nem é ruim. A minha cultura não tem foco em resultado. Bom, você gostaria que você tivesse mais foco em resultado e que ela fosse boa. Tudo bem. Você pode, então, fazer algumas coisas para que essa cultura seja transformada. Mas a cultura é até meio filosófica. A cultura é. Não se discute. Goste ou não goste, queira ou não queira, ela é materializada naquilo mas pode alterar. Mas ela pode ser mudada a qualquer momento, dependendo das ações ou direcionamento que você der. Mas a cultura ela é estática. No presente ela é estática, só que ela pode ser transformada. Então cultura é. E a governança também é. Na empresa não tem governança. Não, você está querendo dizer que você podia ter algumas práticas de governança um pouco mais madura. Legal, isso eu aceito. Mas ela tem uma prática instalada que não está tão boa e essa é a governança. É assim que você faz a governabilidade do teu negócio. Então o conceito de cultura é bom ter isso fresco na cabeça. E o outro conceito que deve estar fresco na cabeça é um conceito que a gente vem falando e falamos há pouco tempo nos bate-papos, que é um conceito de competência. O famoso chá. Competência, habilidade e atitude. Eu sei porque eu estudei, eu tenho experiência na aplicação daquilo que eu estudei e eu quero continuar fazendo isso. Eu tenho uma atitude para isso. Né? Por que eu acho que é importante a gente deixar esses conceitos aqui? Eu quero falar de credibilidade. Credibilidade tem a ver com competência e tem a ver com cultura. Vamos dar um exemplo bem prático para todo mundo entender. Imagina que você recebe a notícia de que seu filho vai ter que fazer uma cirurgia de apêndice. É algo que é relativamente dominado nos dias de hoje, mas é teu filho. E a hora que você tem esse diagnóstico, você vai ter que procurar quem é o médico que vai fazer essa cirurgia do meu filho. Né? E aí é aí que você começa a esbarrar num dos conceitos de credibilidade. Então, você vai querer um médico que te passe uma segurança, uma confiança para que isso possa ser feito. Né? Quando se trata do apêndice do vizinho, é diferente o teu critério de preocupação ou de investigação para um profissional, na medida em que se trata de um filho ou de um parente teu, tá certo? Então você vai olhar essa imagem e o currículo. Quem é essa pessoa? Quanto tempo ele faz esse tipo de cirurgia? Há quanto tempo ele está no mercado fazendo isso? Ele é bem referendado? Já é alguém que começou a fazer isso agora? Tá como é que é aquela fase inicial do médico? É o médico residente? É um residente que começou? Ou é alguém que faz essa cirurgia já faz 30 anos? Isso tudo conta muito para você poder eleger quem é essa pessoa, né? Uma outra coisa, você vai dar uma nota lá de 0 a 10, ver o quanto essa pessoa já estudou, quais são os diplomas que ela tem, já fez faculdade aonde, se formou aonde, já participou de congresso, né? Dá palestra sobre o assunto, é uma pessoa ativa nisso. Não duvide, todo pai vai correr atrás dessa informação se um filho tiver que fazer uma cirurgia de apêndice. Né? Legal. A outra coisa, né, que você vai olhar é uma questão assim de uma espécie de uma disponibilidade que esse médico possa ter. Como é que é isso, né? Essa disponibilidade tem a ver com a forma como ele constrói as suas relações de trabalho. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa transparente, é uma pessoa que parece assim ter um equilíbrio. Você bate o olho na imagem, você sente pela fala, pelo tom de voz, pela forma como expõe os seus conhecimentos, pela forma como acolhe o pai ou a mãe que está preocupado em deixar o filho ser operado. Então, você tem uma espécie de uma disponibilidade / intimidade. Como é que essa pessoa sai daquele campo de competência, de conhecimento e mostra um lado afetivo, emocional, de proximidade, humano, né? De disponibilidade, de intimidade, um lado, como se diz, mais humano. Essas coisas você vai procurar entender também. Olha, esse médico aqui é super competente, mas esse aqui me acolheu de uma certa maneira, ficou próximo, ele se sensibilizou. Tudo bem, o médico deve saber que é uma cirurgia corriqueira, mas ele entendeu a minha preocupação, eu senti
olhei nos olhos dele e ele se colocou no meu lugar e disse: fique tranquilo, eu vou tratar bem do teu filho, tá aqui. São coisas bem distintas. Uma mais racional, de conhecimento, e a outra está mais relacionada ao que eu chamo dessa disponibilidade, dessa intimidade mais afetiva. O ideal é que tenha tudo, né? O ideal é que você né? E essa formulazinha, né, que é essa capacidade dele convencer quem está procurando ser convencido de que é a pessoa ideal para fazer esse trabalho, para você poder deixar o seu filho nas mãos de alguém que você no fundo confia e tem essa credibilidade. A credibilidade, ela envolve tudo isso. Ela envolve aquilo que tem um pouco mais de razão, racional, e uma atmosfera mais emocional, mais afetiva, né? Então, por que eu estou colocando isso, né? Acho que esse exemplo vai trazer o seguinte ponto. Ele vai dar para a gente a noção de como é que a gente constrói esse conceito de credibilidade. Isso está diretamente relacionado com o conceito de competência. Conhecimento, habilidade e atitude. Tudo isso que você quer enxergar nesse médico, você está reunindo nisso. Quanto que ele conhece, o quanto que ele é hábil para fazer o que ele conhece, o quanto que ele tem atitude, inclusive de nos tranquilizar de uma maneira emotiva, mais afetuosa, para que ele seja o eleito para poder fazer isso aí. Então, onde eu quero chegar com esse exemplo, né? A gente investiga tudo isso no conceito de credibilidade. Quando você se reúne numa empresa para você ficar lá no final de semana fazendo o seu trabalho de pensamento estratégico, de plano estratégico, é muito importante que esse grupo passe a credibilidade de que é o melhor grupo adequado para estabelecer essa visão futura. Se esse grupo tem que passar a credibilidade, porque é o grupo mais sênior, normalmente a gente vai chamar lá os principais, porque são os mais sêniores que a gente tem. Porque é um grupo que vai passar a credibilidade. Esse grupo tem que ter uma competência bem desenvolvida para isso. Então eu queria trazer uma noção de que a credibilidade ela só é passada no momento que você tenha a competência instalada, visível. Da mesma maneira, da forma como você quer enxergar isso no médico. É igual. E você acha que para isso é preciso ter esses anos de experiência, todos esses anos, ou às vezes acontece de um jovem ser brilhante e conseguir passar tudo isso, né? Ter competência, passar credibilidade, se isso também é uma coisa comum ou é raro? Eu acho que quando você vai montar esse grupo, é super legal ter o jovem e ter o mais experiente. Acontece de ter os talentos? Sem dúvida acontece. Tem muita gente jovem que está enxergando uma coisa que você não está vendo. É surpreendente, né? É surpreendente. Você está viciado num ponto, vem alguém que está mais fresco no grupo ou tem uma visão diferente, até por ser, quem sabe, de uma geração diferente, traz um ponto de vista. É muito rico que esse grupo seja diverso. Independente disso, você pode apostar em talentos, pode apostar em pessoas que vão te provocar ou fazer pensar em coisas que você não pensa, sem sombra de dúvida. Mas esse grupo tem que ser um grupo competente para poder ter credibilidade e aí montar o plano. E aí aquilo que eu falei, que eu não sei se é o azar que eu tenho ou não, todas as vezes que eu enxergo que um plano está engavetado, eu me pergunto, poxa, mas não eram as pessoas que tinham credibilidade que fizeram esse plano? Qual que era a autoridade máxima naquela ocasião, além da que foi escolhida? Qual era a autoridade máxima? Não tem, a autoridade máxima é essa aqui. Ok, fizeram um trabalho, e por que esse trabalho não saiu do papel? Por que ele não foi executado? Né? Eu sempre me perguntei sobre isso. Você pode ter problemas de execução, você pode ter problema de eu não sei cascatear, eu não sei cobrar as ações, eu não sei delegar, eu não sei transmitir. Pode ter uma série de variáveis que é o que todo mundo vai correr atrás. Mas é uma pergunta que eu sempre fiz. Foi investido um tempo, foi investido uma energia, por que isso não saiu do papel? A gente tem que achar um jeito de tratar isso. Eu não quero dar conta de todas as variáveis que acontecem, por que uma ação não foi estabelecida e não tirou o plano do papel. A gente ficaria aqui falando um tempão sobre isso e chegaria a lugar nenhum porque as variáveis são diversas para várias empresas, né? Mas uma das coisas que eu arriscaria dizer, que é uma das coisas que me incomoda, é que
você não precisa ter ideias mirabolantes para montar o plano. Se você seguir o essencial, ou se você construir aquela máxima, sabe o básico bem feito? Se você ficar em cima do básico bem feito e entender aquilo que é essencial, pode até ter talentos que vão te dar pérolas de insights, porque coisas que não estão chegando, super bem-vindo. Mas via de regra, o essencial, tratar daquilo que a gente chamou no início de higiênico. O que é higiênico? Higiênico é aquilo que não dá para deixar para depois. Higiênico é aquilo que é essencial, que tem que ser feito. Se a gente negligenciar o que é o higiênico, você não consegue dar os próximos passos, né? Então, aquelas práticas que são essenciais, que têm que ser executadas, que precisam ser abordadas, elas envolvem uma necessidade de você saber estabelecer prioridades. Então, o que eu vejo acontecer muito nesses grupos? A gente senta, tem que ter isso aqui, uma lista gigante de iniciativas. E é claro que você não vai dar conta disso. Então, vem o exercício de o que é que eu faço para estabelecer prioridades nessa lista? E esse estabelecimento de prioridades tem a ver com o tratar aquilo que é o higiênico, que é o básico bem feito. Se eu estou percebendo se eu estou percebendo que esses planos estão engavetados, se eu estou percebendo que de uma certa maneira existe uma dificuldade, nem sei se dá para chamar assim, Vanusa, mas vamos colocar assim, existe uma dificuldade dessas ações serem colocadas em prática. Eu posso aqui, de uma maneira de quem está de fora, dizer o seguinte, puxa, mas um profissional que tem credibilidade, que tem conhecimento, que tem habilidade, que tem atitude, que já viveu isso, vai saber conduzir por tentativa, por erro, por experiência, por obstáculos que já atravessou, por dificuldades, por os tombos que já tomou, ele vai saber direcionar e ter mais facilidade para, num rol de 50 ações, estabelecer aquilo que poderia ser o básico bem feito. O pé no chão. O pé no chão. Acho que é uma boa definição. Vai ter o pé no chão. Olha, para a gente chegar lá naquele futuro, tem aqui um monte de iniciativa. Vamos começar por essas? E vamos executar essas aqui de maneira bem feita, porque depois a gente vai para as próximas. A conclusão precipitada que eu tiro, que é só um ponto de interrogação, como eu não sei me responder se eu tenho sorte ou se eu não tenho sorte, eu fico me perguntando, será que está faltando credibilidade? Porque alguém com credibilidade e competência, da forma como eu estou descrevendo para você, não teria dificuldade de estabelecer uma prioridade. E nem de engajar a turma para colocar aquilo em prática. Aí, o que acontece? Vou lá eu e participo de mais um evento como esse. E sabe o que eu encontro quando eu participo desse evento? Pessoas que não são tão sêniores assim. Pessoas que não têm tanta credibilidade assim. Ou falta uma habilidade, ou falta conhecimento, ou falta uma coisa que me incomoda profundamente e que é uma espécie de quase uma exigência que eu faço daquele que tem experiência, daquele que tem trajetória, que é a famosa capacidade de abstração. Quando você senta para conversar sobre o teu negócio, se você não tem a capacidade de abstração, você é aquela pessoa que entra muito nos detalhes. E aquilo que é uma reunião estratégica vira uma reunião do dia a dia. Que você fica lá no micro, com detalhes, olhando ações pequenas, que elas são importantes no seu devido lugar, no dia a dia. Mas ali, para pensar o futuro e traçar uma linha de raciocínio, de condução, elas mais atrapalham do que ajudam. Então, essa capacidade de abstração que alguém que já foi lá um especialista, que já viveu detalhes, que tem uma história acumulada, já consegue traduzir com uma visão mais holística, mais sistêmica, mais generalista, que consegue dizer, olha, não vamos fazer isso porque vai acabar nesse tipo de ação, nesse tipo de resultado. Essa capacidade de abstração que tem a ver com credibilidade, que tem a ver com competência, eu percebo que ela sempre falta. Então, você passa uma boa dose dessas horas dedicadas para esse final de semana discutindo muito em detalhes ou algo que deveria ser discutido num segundo momento, não ali, sabe? Mas aí quando você fala nos sêniores, você está pensando só em quem está em cargos muito mais
em cargos decisórios ou também num cargo gerencial? O que você imagina? Não, eu penso nos principais líderes, né, no N1, no N2, que normalmente é esse grupo que é chamado para poder participar disso, né? Você tem vários momentos que as empresas abrem para outras pessoas participarem de níveis mais baixos, mas normalmente assim, quem que são os principais líderes aqui que são as cabeças pensantes? Quem são as minhas cabeças pensantes? É esse grupo. E quando essas cabeças pensantes param para pensar, o que eu observo? Ou está faltando uma credibilidade, ou está faltando uma competência, porque via de regra falta essa capacidade de abstração. Capacidade de abstração é assim, puxa, achar qual que é a equação, do que nós estamos falando aqui, não ir lá para o detalhe, o que acontece, o que está faltando para a gente. É como se você pudesse olhar um negócio, fazer uma análise de um negócio e saber criar uma equação para isso, sem ficar se justificando, sem ficar dando exemplo. Porque a hora que você entra no exemplo, no detalhe, você sai dessa visão mais macro, você entra no micro e aí você acaba fazendo aquilo uma reunião de discussão de ações que estão sendo feitas ou não feitas e que não estão trazendo resultado. Que aí deveria ser o pessoal já de outro nível a discutir o dia a dia e resolver. Exatamente. Então o que eu percebo assim, é uma espécie de um clichê que se repete nesses movimentos por falta dessa capacidade de abstração. Isso por falta de uma senioridade ou por falta de credibilidade. E aí eu fico, é o início de uma resposta que eu tento me dar, por que esses planos são engavetados. É como se faltasse uma musculatura intelectual para esse grupo que está ali, para fazer essa abstração e tirar depois esse plano do papel. Eu sei que tem muita questão de capacidade de execução, temos o braço para entregar, tem tudo isso daí que eu acho que influencia bastante, né? Influencia muito nos planos que são engavetados. Mas isolando esses temas para poder levantar um diagnóstico de algumas causas raiz, antes de chegar lá no fato eu tenho ou não tenho braço para executar, o que eu tenho percebido é que eu tenho chegado a essa conclusão, ou pelo menos tenho me questionado sobre essa conclusão. Será que está faltando credibilidade? Será que está faltando capacidade de abstração? Ou só acontece comigo nos que eu estou enxergando? Então esse último que eu participei, que é muito parecido com os outros, eu poderia afirmar para você. A gente entrou em uma série de discussões de detalhe. Tanto é que quando as pessoas criaram lá os obstáculos, criaram a visão, criaram os obstáculos e depois tinha que criar as ações. Vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí na hora que todo mundo foi ler as ações, vem com, não, mas isso aqui já tem, isso aqui eu já faço. Mas peraí, mas você é o sênior, você é a pessoa que tem credibilidade. Você está dizendo que a grande parte dessas ações que você diz que tem que fazer em função dos obstáculos você já executa e o plano não saiu do papel, o anterior. Você entende? Assim, ficou, no meu ponto de vista, fica um hiato, fica um baita de um ponto de interrogação, mas as pessoas que estão executando, fazendo o exercício de construir esse norte, são essas pessoas que não estão tendo a capacidade de enxergar que as ações que eles criaram dizem que já estão fazendo e que não estão dando o resultado ou não estão levando para o resultado aonde a gente quer chegar. Então, falta um pouco também dessa capacidade de olhar para frente, determinar um norte possível e aí depois se preparar para chegar lá. É mais ou menos isso, né? Então essas pessoas, elas dizem que podem levar você até aquele norte, mas no fundo elas não têm o equipamento básico para chegar lá. Eu acho que falta essa visão mais holística, essa visão mais sistêmica. Né? O grande problema dos planos é que os planos sem as ações, eles não são planos. Essa é que é a verdade. Então você escreve ação, quero uma ação para a área comercial, de expansão, uma ação para a área financeira, uma ação para o mercado, você classifica do jeito que você quiser. Aí depois você desdobra essa ação 1, vai ter 5, 6 ações naquela área. E aí uma série de tarefas a serem cumpridas. Se você não fizer esse trabalho de execução, não sai do papel. Vou dar um exemplo concreto. Olha, eu vou pegar para não dizer esse workshop, um outro exemplo. O pessoal estava com muito problema de pessoas, de avaliação de pessoas,
Como é que recruta, como é que seleciona, como é que treina, como é que desenvolve, como é que demite, como é que contrata, como é que faz o mapeamento de gaps. Não sabiam fazer isso. Ouviram que estavam fazendo isso e, na linha do tempo, sempre tinha um resultado insatisfatório. Aí chegaram à conclusão de que eles tinham que, poxa, então eu não tenho essa inteligência, você não tem, vamos contratar quem tem, vamos contratar aqui um gerente de RH, que já teve experiência em como é que contrata, como é que escreve políticas de pessoas, como é que treina, como é que desenvolve, como é que avalia o gap de compra. Alguém que já fez isso para nos ajudar, né? E então colocaram lá que uma das ações para que eles pudessem, estavam com um turnover muito alto, estava contratando gente, não parava, e estava também não estavam conseguindo que as pessoas mais júniores que eles tinham contratado chegassem num patamar suficiente para entregar. Não retinha então, as pessoas a dificuldade de não saber se será que não estamos treinando direito, a gente não sabe avaliar. Aí chegaram, olha, para poder lidar com tudo isso e a gente chegar onde a gente quer, pessoas mais maduras, acho que tem que ter uma ação aqui. A ação vamos contratar uma pessoa de recursos humanos para que ela implante essas políticas, ela implante uma metodologia de como é que contrata, como é que avalia. Estamos dando murro, ponto de faca e estamos errando nisso, né? Legal. Essa foi um exemplo de que eles colocaram e é uma ação que foi executada, foi cumprida. E agora esse exemplo que é um exemplo vivo, que eu estou lembrando aqui, agora essa pessoa que está lá sentada nessa cadeira está criando todas as outras ações para que eles tenham pessoas mais qualificadas, treinadas e desenvolvidas ali na frente para chegar lá. Então. Esse é um exemplo de sucesso que está funcionando, né? É possível você criar um plano e depois ter esse plano em curso. Só que você tem que colocar a ação, tem que ser executada. Vou contratar uma pessoa de RH que vai colocar mais 20 ações que ela tem que fazer e aí sim a gente vai medir, vai monitorar. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nos exemplos de sucesso, o plano só sai do papel quando a ação é executada. Não tem outro jeito, né? Se esses planos estão sendo engavetados, a primeira coisa que eu faço, as ações não estão sendo executadas. Mas para não ficar refém dessas variáveis, dessas ações que eu tenho ou não tenho capacidade, o que eu estou fazendo um recorte será que o time que formou teve credibilidade ou tem credibilidade para poder ter estruturado esse plano? Será que essas pessoas conseguiram sair do detalhe, abstrair o dia a dia lá, e olhar com uma lupa de cima para entender a causa? Eu não vou aqui ficar treinando o outro, eu vou contratar uma pessoa de RH que sabe fazer isso. Essa é um exemplo de uma capacidade de abstração. E aí deixa essa pessoa fazer isso. Então, o que eu percebo é que quando as ações não são executadas porque os planos se engavetam, recortando essa variável, deixando separado, né, o que são variáveis de execução, a conclusão que eu estou chegando é que está faltando sempre alguma credibilidade, está faltando uma competência instalada, nem que seja para estabelecer macros daquilo que tem que ser o básico bem feito, o simples e o básico bem feito. Essa história se repete com uma frequência absurda. Por isso é que eu acho que quando a gente estava conversando sobre isso, sobre esse tema, eu falei, putz, qual que seria uma saída para isso? Como é tão recorrente? Falei, a primeira coisa, vamos construir uma conversa, um episódio sobre isso para trazer luz. Porque eu tenho certeza absoluta que quem está escutando a gente vai estar se identificando com isso. Tem muita dificuldade instalada. E eu acho que uma mensagem importante para quem está escutando agora pensa na credibilidade, pensa na capacidade de abstração do grupo que está construindo esse plano, né? Como se repete com bastante frequência, a ação já tem, parece que o pessoal parece que faz o que eles construíram, o que tem que ser feito, uma coisa doida, né? Parece que já está fazendo o que eles acabaram de construir, o que precisa ser feito, e no fundo, quando eu vejo, essas coisas não estão em curso. Cris, quando se reúne assim, às vezes alguém que não é dos cargos mais importantes pode ver aquele momento como um momento para ser visto. E talvez, quando essas pessoas interferem, será que isso não pode também
atrapalhar todo o processo, porque aquela pessoa quer ser vista, assim como pode ser que ela venha trazer contribuições fantásticas. Mas nesse momento, quando muita gente quer ao mesmo tempo aparecer aos olhos dos sócios, dos principais executivos, isso não pode atrapalhar? Pode. Acho que você está colocando um ingrediente aí super importante e que acontece com muita frequência. O que pode ser várias coisas. O que pode ser uma das coisas mais importantes numa empresa? Assim, poxa, qual é a melhor vitrine do que participar da construção de coletiva de um plano para 2, 3, 4, 5 anos, né? Então eu acho que isso aí acontece muito, Vanusa. Esse é meu momento, joga a luz em mim, deixa eu falar, deixa eu aparecer, eu quero colocar. Sem sombra de dúvida. E aí se perde muito tempo, acabam se escrevendo coisas que nem são importantes ali e, claro, aquela pessoa apareceu. Alguém vai saber que tanto para o bem quanto para o mal, né? Alguém pode pensar assim, pô, mas esse cara é um chato, fica falando que não deve. E quanto pode aparecer aos olhos como alguém criativo, alguém que tem bons exemplos. Com certeza. Mas isso pode ser um complicador também, né? Uhum. Agora, além disso, quando esses grupos se reúnem, se ficar só no grupo principal, né, nos executivos principais, será que também não acaba ficando muito do mesmo? Se perde a oportunidade de ouvir coisas novas, propostas e possibilidades novas para se construir um plano, para chegar talvez além ou numa outra direção com o planejamento estratégico? Fala tipo assim, aqueles ditados, casa de ferreiro, espeto de pau, tipo mais isso, ou menos isso, mais ou menos isso, né? Ou seja, como é que eu vou fazer algo que é planejar com as pessoas que têm a visão aqui de dentro, né? Eu acho que super procede isso daí também. Você ter elementos de fora, pessoas de fora. Por isso é que eu tenho uma crítica muito grande quando as consultorias que vão conduzir são os facilitadores, não são as pessoas que conhecem do setor. Porque essa pessoa de fora que conhece, ela contribui. Ela abre os olhos, sem dúvida. Você disse que participou de um evento desses, onde tinha outra empresa também ali orientando. Como é que funciona? Você e mais uma outra empresa. São papéis diferentes? São diferentes. Eu já participei de vários desses eventos e tanto é que de uns anos para cá, já faz tempo isso, de uns anos para cá eu tenho aconselhado, olha, não mais vamos fazer esse trabalho. Uma consultoria que não seja especialista ou especializada, ela pode sim fazer um papel de um facilitador. Mas vamos ter a seguinte coisa clara na cabeça, o que você falou. Não dá para esperar dessa estrutura que vem de fora, se ela não é específica, a contribuição com o olhar, com o questionamento. Não dá. A gente espera algumas contribuições que são assim, que se repetem todos eles, que são questionamentos ou ponto de interrogação que esse pessoal coloca para dar uma provocada, que é legal para dar uma oxigenada, para fazer você pensar, pô, você está com certeza? Você tem certeza disso? Mas alguém de fora que fala com conhecimento de causa precisa ter a tal da competência, da credibilidade, né? Então, os exemplos de insucesso me fizeram adotar a seguinte postura: vamos fazer um trabalho como esse? Vamos buscar um facilitador? Vamos, mas não deixe de buscar alguém que tenha credibilidade e que consiga te abrir os olhos, não só para as coisas que são mais clássicas, mas para aquilo que você não está enxergando, que só a pessoa vai conhecer. Então esse é um primeiro ponto. O outro ponto que eu percebo nessas reuniões, parece assim, acho que dá para afirmar isso pela minha experiência, falta credibilidade, falta senioridade. A gente investe muito energia em construir ações que acho que os próprios integrantes desse grupo não estão conseguindo enxergar, que eles não estão conseguindo fazer, ou que o pior é o seguinte, que se o básico fosse bem feito, já poderia estar dando um resultado. Às vezes a impressão que eu tenho é que ninguém percebe isso, mas essas reuniões podem correr o risco de ser um tiro no pé. E ter um grupo de sêniores dizendo
que precisamos fazer essas ações e ao mesmo tempo, como eu vi agora, recente, há 30 dias atrás, dizendo que essas ações, várias delas já estão em curso e não estão levando a gente para o resultado que a gente gostaria. O que é isto? Eu tenho percebido que isso tem uma certa recorrência, né? Isso é que eu acho que contribui lá para o sócio falar, não vou parar para planejar. Além de a gente não conseguir fazer nunca, o cenário macroeconômico brasileiro não me permite ter uma segurança para isso. Também perde fazer. tempo, etc. Né? Então, no final do exercício, eu percebo, é um momento de reunião, é um momento de engajamento, né? Pô, legal, nós construímos tal. Mas na hora da execução, na hora de tirar o plano, parece que tem muito plano ficado engavetado. Poxa, eu construo, eu me engajo e depois eu não realizo. Qual que é o sintoma que isso causa ali na frente? Esse é o tipo de alerta que eu quero ter, sabe? Então, esse tipo de reunião com todo mundo poderia ter um outro objetivo, né? Justamente o objetivo de engajar as pessoas. E vamos ver se eu entendi. Então, para planejar, fazer o planejamento estratégico, o ideal seria fazer o mais simples, determinando já quais ações vão ser tomadas sem perder tempo com os detalhes e reunindo sempre os mais, em maioria pelo menos, os mais experientes, para que o foco não seja perdido. Basicamente é isso. E aí você considera que desse modo é muito mais fácil que seja colocado em prática e não seja engavetado. Exatamente isso. Esse para mim é o principal ponto. Se isso não está acontecendo, pensa assim, eu criei um plano, por que ele não sai do papel? Por que as pessoas reclamam que não estão fazendo isso? Eu tenho responsabilidade nisso. Não é? Será que o que eu falei eu não quero executar? Será que o que eu falei, o que eu construí, eu não sei executar? Será que o que eu falei, o que eu construí, eu não tenho a menor ideia de como é que faz para tirar do papel, para executar? E eu saio sempre com a mesma interrogação. O que me faz pensar o seguinte, se esse grupo tivesse credibilidade, maturidade suficiente para entender quais são as ações que têm que ser construídas para mudar o jogo ou para seguir um caminho, as prioridades teriam sido estabelecidas e alguém estaria conduzindo isso. Então me dá uma sensação de falta de governança, de desgovernança. Falta compromisso? Eu acho que falta compromisso. Quando o plano é engavetado, o que falta, né? Parece que existe uma espécie de uma desgovernança. Todo mundo selou um pacto. Tá aqui, vamos lá, para lá que a gente vai. Construímos junto. Por que não foi? Então, que pacto é esse? Que ambiente é esse que foi construído esse pacto pelas próprias pessoas que estão ali? Isso me faz questionar muito. E os meus questionamentos, esse acho que é o principal alerta. Os meus questionamentos sempre me levam para as mesmas possíveis respostas. Falta credibilidade, falta capacidade de abstração, falta senioridade, falta estabelecimento de prioridade, né? São pessoas. Liderança também? Eu acho que sim, são pessoas que colocam expectativa de mais ou expectativa de menos. Tem alguma coisa descompassada nisso. Uhum. Eu acho que são sinais de alerta que todo mundo que for fazer lá um plano, for fazer um workshop de um plano, para montar um plano, for escutar a base, a primeira liderança, seria super legal que estivesse ouvindo a gente e soubesse. Eu estou com os mais sêniores aqui, qual que é o meu conforto em relação à credibilidade das pessoas para construir o futuro, qual que é o meu conforto com a capacidade que eles têm de priorizar depois as ações que vão ter que ser executadas. Eu preciso chamar a gente com mais musculatura de fora, porque eu estou com esses gaps na minha empresa. O quanto que eu tenho expectativa de só engajar as pessoas, o quanto que eu tenho expectativa de que é daqui que vai sair a solução adequada, com as ações adequadas. Eu acho que, no mínimo, esse tipo de reflexão eu gostaria de ajudar os outros a pensar, porque isso é uma receita recorrente nas empresas. Alguma coisa está desencaixada, está descompassada. Não pode ser tão frequente assim os planos serem engavetados, sabe? Se alguém puder quiser contribuir com a gente e dar uma solução que a gente não está vendo, por que os planos são engavetados?
Fora tudo isso que a gente já falou, o que mais você acha que acontece? Né? Uma provocação, escreve aí. Né? Vem e fala pra gente assim, o que a gente não está enxergando desses pontos todos, né? E parece que é um assunto que tem muito para se falar ainda, né? Tem. Porque são muitas interrogações. Então, provavelmente, a gente volte nisso, porque eu gostaria de ouvir de algumas pessoas o que na opinião delas, falta. Se você tem um plano que não foi feito, diga pra gente por que você acha que não saiu do papel. Exatamente, Né? porque assim eu acho que a gente pode ajudar outras empresas, inclusive, né, a própria empresa que se manifestar, o empresário que se manifestar, o sócio, e também poder ajudar outras empresas, porque não pode ser que o planejamento estratégico seja só uma coisa bonitinha para você colocar lá num formulário e dizer nós fizemos, né? Tem que realmente ter um objetivo, porque a gente sabe que tem muitas empresas que trabalham fortemente em cima dos seus planejamentos e tem crescimento com isso, né? E para finalizar da minha parte, pelo menos aqui, Vanusa, que eu queria dizer o seguinte, por que a gente começou ali no nosso bate-papo com a definição de cultura? Cultura é isso daí, ponto. Se eu tenho uma cultura que não tira o plano da gaveta, essa é a cultura que eu tenho. Por que está assim? Não é dizer assim, eu não sei executar. Não, você sabe e não sabe executar e sabe engavetar. Mas por que é ela assim? Né? E questionar isso está diretamente relacionado a quem eu convido para construir o meu plano. Se eu tenho feito esses movimentos e minha cultura é engaveta, minha cultura é engavetadora de planos. Não é isso? Isso tem a ver com o nível de competência instalada para tirar um plano do papel. Por isso a credibilidade, por isso a capacidade de abstração, por isso levar em consideração, mapear bem as raízes da minha cultura. Do contrário, se eu não parar para pensar nisso, pode ser que o que eu continue tendo são planos engavetados. Faça 1, 2 ou 3 e tenha muito pouca capacidade de execução, de ação. Né? Ao lado disso, a gente pode depois de um dia falar sobre quais poderiam ser as dificuldades em execução de ações. Porque é uma outra perspectiva que se complementa a essa. Mas nesse recorte, acho que chamar a atenção o que pode ser diferente disso que a gente está falando. Muito bem. Vamos ouvir, vamos tentar ouvir aí as pessoas, porque é um papo bem bacana, porque despende-se muito tempo nisso e é importante, é muito importante. Com certeza. Né? Então tá bem, olha, ficamos aguardando aí a sua contribuição e esperamos você no próximo episódio. Até lá, tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Falou, pessoal, até a próxima.